Celebridades vivem sob observação, por isso é notável quando mantêm um segredo. Essas celebridades conseguiram a façanha impressionante de chegar ao fundo do poço e passar pela reabilitação, tudo sem que ninguém descobrisse até que tudo já tivesse ficado para trás. Essa realmente foi uma surpresa para todos quando a notícia saiu. Em março de 2017, Ben Affleck revelou em um post no Facebook que havia passado um tempo na reabilitação por dependência de álcool. Ele escreveu: "Terminei o tratamento para dependência de álcool, um desafio antigo que continuarei enfrentando. Quero viver plenamente e ser o melhor pai possível. Quero que meus filhos saibam que não há vergonha em pedir ajuda e desejo ser fonte de força para quem precisa, mas tem medo de pedir." Esta foi a segunda vez conhecida em que Affleck passou por tratamento, tendo ido anteriormente para a reabilitação por abuso de álcool em 2001. Embora Affleck tenha sido aberto sobre isso depois que o período terminou, ninguém fazia ideia do retorno de suas lutas contra o vício antes de ele fazer o anúncio. A única pista sobre sua segunda ida ao tratamento foi quando foi visto com uma enfermeira de desintoxicação em janeiro de 2017. Quando foi questionado por Howard Stern em 2021 sobre como conseguiu permanecer sóbrio, Affleck não creditou isso à reabilitação, pelo menos não como o único motivo. Em vez disso, ele disse: "A cura para o vício é o sofrimento. Você sofre o suficiente até que algo dentro de você diz: chega, acabou." Em 2008, Ava Mendes se internou em uma clínica de reabilitação em Utah. E por anos, ninguém soube o motivo. A representante da atriz disse ao TMZ: "Ava trabalhou muito no último ano e decidiu tirar um tempo para cuidar de questões pessoais que, embora não críticas, ela achou que mereciam um apoio profissional externo." Naquele ano, em entrevista à Interview, Mendes comentou brevemente sua visão sobre reabilitação, sem detalhar suas dificuldades. Depois que a entrevistadora fez uma piada sobre o abuso de substâncias ser tão comum em Hollywood, ela respondeu diplomaticamente: "Eu não estou fazendo piadas porque as pessoas morrem por causa dessas coisas. Não estou brava, mas a vida das celebridades parece mais leve do que é por ser tão exposta. Admiro quem tem coragem de enfrentar seus demônios e melhorar. Isso é questão de vida ou morte. Eu quero apoiar as pessoas pelas decisões que tomam quando realmente procuram ajuda." Em 2024, Mendes decidiu finalmente revelar por que ela mesma se internou na reabilitação todos aqueles anos atrás. Ela disse ao The Times: "Comecei a fumar aos 28 e depois a beber. Fui uma iniciante tardia. Acho que, com meu tipo de espírito, encontraria hábitos não saudáveis em qualquer lugar." Segundo Mendes, ela não bebe álcool desde então. Depois de quase 20 anos sóbria, Demi Moore, estrela de G.I. Jane, teve uma recaída durante os 8 anos de casamento com Ashton Kutcher. Ela relatou em suas memórias de 2019. Ashton, tomando vinho tinto, disse: "Não sei se alcoolismo existe. Acho que é questão de moderação. Eu queria ser essa garota, então tentei. Uma garota divertida e normal." Em 2012, Moore foi hospitalizada após uma convulsão por inalar gás de chantilly. Algumas semanas depois, a atriz se internou em uma clínica de reabilitação em Utah, onde, segundo relatos, buscou tratamento para dependência química e um distúrbio alimentar. Uma fonte disse ao E! News que ela percebeu que sua maneira de lidar com o estresse não funcionava e precisava de mais ajuda. Um mês após, Demi Moore teve alta da clínica. E o E! News disse que ela estava de férias em local não divulgado. Depois, Demi Moore disse ao New York Times que ficou sóbria após aquele período difícil, com o apoio das filhas Rumor e Scout. Poucos negariam que Don Draper é um dos maiores beberrões icônicos. "Aposto que a amizade diária com aquela garrafa atrai mais pessoas para a publicidade do que qualquer salário que você possa sonhar. Foi por isso que entrei." Mesmo assim, em março de 2015, fãs se surpreenderam ao saber pelo TMZ que Jon Hamm, astro de Mad Men, concluiu 30 dias de reabilitação em New Canaan, Connecticut. Sua assessora confirmou em um comunicado: "Com o apoio de sua parceira de longa data, Jennifer Westfeld, Jon Hamm concluiu recentemente o tratamento para sua luta contra o vício em álcool. Eles pediram privacidade e sensibilidade." Após um tempo em silêncio, Hamm falou sobre seu tratamento, expressando vontade de desestigmatizar a reabilitação. Em 2016, ele disse a Mr. Porter: "Tem conotações, mas é só um longo período falando de si mesma. As pessoas vão por vários motivos, nem sempre ligados a substâncias químicas. E funciona muito bem." Hamm também acredita o sucesso do tratamento à chance de escapar dos holofotes. Como ele disse ao New York Times em 2017, recalibrar, reavaliar, simplesmente restabelecer onde você está. Você está saindo de um turbilhão que está girando a 14.500 km por hora, e tantas coisas ficaram desajustadas.
Quando você tenta se orientar em algo que está girando, é difícil. Em setembro de 2013, o TMZ divulgou que Zac Efron passou 2 vezes por reabilitação naquele ano devido ao abuso de álcool e drogas, sem que ninguém percebesse. Em maio de 2014, o ator contou a Hollywood Reporter sobre sua luta contra o vício. Não importa quem você seja, todos enfrentam desafios ao crescer. Você passa por situações, aprende, precisa aprender. Não dá para viver honestamente como homem sem errar e admitir quando necessário. Ele continuou. Você tem que aceitar os momentos de glória, mas também uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade, até certo ponto, envolve ser um exemplo para os outros. Ao mesmo tempo, eu sou um ser humano e cometi muitos erros. Aprendi com cada um deles. Ele explicou que a terapia o mudou para melhor, mas também que o vício é uma luta que dura para sempre. Como qualquer pessoa em recuperação vai te dizer, a sobriedade é uma decisão que você precisa tomar para si mesma repetidas vezes, dia após dia. Fãs de 2020 notaram a ausência da âncora Elizabeth Vargas por algumas semanas, em novembro de 2013. Vargas estava em reabilitação por abuso de álcool, algo que muitos colegas nem sabiam inicialmente. Essa sou eu, me esgueirando para o meu próprio banheiro para engolir meia taça de vinho. Quando sua situação vazou para a imprensa, sua equipe divulgou um comunicado. Como muitos, estou lidando com o vício. Notei que estava cada vez mais dependente do álcool e me sinto sortuda por ter reconhecido o problema que isso estava se tornando. Estou em tratamento e agradeço o apoio da família, amigos e colegas da ABC News. Como muitos, enfrentarei esse desafio dia após dia. Se expor hoje e incentivar alguém a buscar ajuda, já me deixa grata. Em entrevista ao Yahoo em 2023, Vargas falou sobre sua jornada até a sobriedade e destacou a importância de buscar o perdão dos outros, não só de si mesma. Ela disse, uma das melhores partes da recuperação é que você aprende a fazer reparações vivas às pessoas também, que vai além de dizer, sinto muito por ter te magoado. Nós estaremos na cozinha preparando o jantar e todos estaremos conversando e rindo sobre alguma coisa. E eu fico muito consciente naquele momento de que essa é uma lembrança incrível que eles vão guardar para o resto da vida e que eu também tenho. E agradeço a Deus por estar totalmente presente nisso. Todos nós lembramos do drama que aconteceu depois que Brad Pitt foi acusado de abuso em setembro de 2016. O incidente amplamente divulgado envolveu Brad Pitt embriagado, abusando verbal e fisicamente de Angelina Jolie e dos 6 filhos no avião particular. Apesar de inocentado pelo Departamento de Serviços para a Família e Crianças de Los Angeles, o incidente causou seu divórcio de Angelina Jolie. Só quase um ano depois, Brad Pitt revelou publicamente que estava sóbrio, em entrevista à GQ. Anos depois, ele revelou ao mesmo veículo que um pequeno grupo privado do Alcoólicos Anônimos o ajudou a superar o vício. Ele descreveu assim: eu tinha um grupo masculino muito legal aqui, que era realmente privado e seletivo, então era seguro, porque eu já tinha visto situações de outras pessoas que foram gravadas enquanto desabafavam, e isso é simplesmente horrível para mim. One Direction era o sonho das adolescentes, mas a vida dos integrantes estava longe de um conto de fadas. Em entrevista à Men's Health Australia em 2019, Liam Payne contou que enfrentou dificuldades com a fama e usou álcool para lidar com a pressão do trabalho. Ele compartilhou: é quase como colocar a fantasia da Disney antes de subir ao palco. E por baixo da fantasia da Disney, eu estava bêbado na maior parte do tempo, porque não havia outra maneira de lidar com o que estava acontecendo. Após críticas dos fãs de One Direction por falar mal dos ex-colegas no podcast Impulsive em 2023, Liam Payne buscou ajuda profissional. Em julho de 2023, Liam Payne revelou que ficou quase 100 dias em uma clínica de reabilitação. Ele disse em seu vídeo no YouTube: precisei de um tempo para mim, pois me tornei alguém que nem eu reconhecia, e sei que vocês também não precisavam disso. Embora os fãs possam ter sentido que Liam Payne havia superado seus demônios, no final das contas, não foi isso que aconteceu. Drogas e álcool contribuíram para a morte trágica de Liam Payne, aos 31 anos após ele cair da varanda de um hotel em Buenos Aires em outubro de 2024. Hayden Panettiere parecia ter tudo, mas sua vida fora das câmeras não era tão cor-de-rosa quanto aparentava. Em uma entrevista de 2022 ao Nightline, Hayden Panettiere admitiu ter sofrido anteriormente com abuso de substâncias, algo que ela afirmou ter começado quando ainda era adolescente. Após contar que recebia Adderall e diziam ser pílulas da felicidade, ela afirmou: eu ficava animada e totalmente disposta a responder às perguntas, falava sem parar. Com o tempo,
ela passou a abusar de opioides e álcool. Em 2022, contou que, ao envelhecer, drogas e álcool se tornaram indispensáveis para ela. Com o tempo, Panettiere decidiu que precisava de ajuda. Em 2015, enquanto filmava a 4ª temporada de Nashville, a atriz se internou em uma clínica de reabilitação, algo que ninguém soube por um tempo. Ela contou à Women's Health em 2023. Eu mesma fui para o primeiro centro de tratamento. Estava me afogando. Em sua autobiografia de 2022, Além da Varinha, A Magia e o Caos de Crescer como um Bruxo, Tom Felton falou abertamente sobre sua luta contra o abuso de substâncias e suas tentativas subsequentes de buscar ajuda. O alcoolismo dele começou em Los Angeles, nos seus 20 anos. Ele revelou no livro: "Passei de não ter muito interesse para tomar regularmente algumas cervejas por dia antes mesmo do sol se pôr, acompanhadas de uma dose de uísque com cada uma delas. Mas, como Felton continuou explicando, a bebida era apenas um reflexo de sua saúde mental debilitada. Eventualmente, depois de vê-lo chegar ao fundo do poço, os entes queridos de Felton pediram que o ator procurasse ajuda profissional. Após poucas horas na primeira reabilitação, o ator fugiu. Na segunda tentativa, escolheu outra clínica, mas foi expulso ao entrar escondido no quarto de uma garota. Mas embora suas 2 primeiras tentativas não tenham sido bem-sucedidas, o ator não desistiu. Ele escreveu: "Posso dizer honestamente que foi uma das decisões mais difíceis que já tive que tomar. Mas o simples fato de eu conseguir admitir para mim mesma que precisava de ajuda e que faria algo a respeito foi um momento importante." Como outras atrizes mirins, Alyson Stoner lidou com a pressão dos holofotes desde cedo. Com as pressões da indústria do entretenimento, Stoner desenvolveu transtorno alimentar e obsessão por exercícios. Problemas de saúde mental fizeram Alyson Stoner perder audições, pois diretores começaram a recusá-la. Ela contou a People, em 2019, "Eles simplesmente me diziam que eu precisava de ajuda e que deveria ir para casa cuidar da minha saúde, porque meus olhos estavam fundos. Eu estava cansada e sem vida." Alyson Stoner revelou que passou por reabilitação após um intenso preparo para a audição de Jogos Vorazes em 2012 devido ao seu transtorno. Jennifer Lawrence ficou com o papel, mas Alyson Stoner sofreu as consequências de sua preparação intensa. Como explicou ao Access Hollywood: "Meu cabelo está caindo, minha pele está amarelada e estou abaixo do peso, segundo os médicos." Após ser internada em 2011, Alyson Stoner foi para uma clínica de reabilitação. A People disse: "Eu queria ajuda há tempos, mas minha agenda não permitia. Eu já precisava de internação, mas esperei terminar projetos. Assim que finalizei o contrato, avisei minha família que iria." Essa decisão marcou a vida da atriz, que considera uma das melhores para sua saúde. Selena Gomez se internou secretamente em uma clínica de reabilitação no início de 2014. O representante dela afirmou à News que a cantora não estava lá por abuso de substâncias, mas pessoas próximas discordaram. Uma fonte disse ao Radar Online que ela abusava de várias substâncias, inclusive remédios prescritos. Outras pessoas disseram ao TMZ que Gomez estava buscando tratamento tanto para o abuso de álcool quanto para o abuso de medicamentos prescritos, combinado com o sofrimento pelo término com o então namorado Justin Bieber. Eventualmente, a verdade foi revelada. Ela foi diagnosticada com lúpus e fazia quimioterapia. Em 2015, disse a Billboard: "Por isso fiz uma pausa. Eu poderia ter tido um derrame. Queria dizer, vocês nem imaginam, estou fazendo quimioterapia, seus idiotas." Um ano depois, Gomez cancelou mais de 30 shows da turnê mundial e se internou discretamente em um centro de reabilitação no Tennessee para tratar ansiedade e depressão ligadas ao lúpus. Em fevereiro de 2018, ela concluiu mais uma reabilitação de 2 semanas por depressão e ansiedade. Alguns meses depois disso, ela foi novamente internada em uma clínica de tratamento após sofrer um ataque de pânico enquanto estava no hospital. Gomez foi diagnosticada com transtorno bipolar e iniciou terapia comportamental dialética, DBT, 5 vezes por semana. Segundo ela, isso mudou sua vida e a direcionou para a verdadeira recuperação. Em fevereiro de 2019, Rony Ortiz Magro, astro de Jersey Shore, revelou sofrer de depressão e abuso de álcool, buscando tratamento de 30 dias em uma clínica em West Palm Beach, Flórida. Ele disse à revista Us Weekly: "Decidi buscar tratamento porque queria ser uma pessoa melhor, um pai melhor para minha filha. Eventualmente, todas as más decisões que eu estava tomando iam me levar a lugares onde eu não queria estar. Queria estar onde estou agora, feliz, saudável e sendo o melhor exemplo para minha filha." Em um episódio de 2019 de Jersey Shore, Férias em Família, Ortiz Magro contou que decidiu buscar tratamento após uma briga com sua então namorada, Jen Harley. Ele declarou:
Na última briga que tive com a Jed, levei uma cinzeira no rosto. Sabe, as coisas estavam ficando tão ruins que eu já não sabia o que fazer. A estrela de reality show, então, procurou o apoio do pai, que o incentivou a buscar reabilitação. Tá tudo bem. Pedir ajuda é importante, não conseguimos tudo sozinhos. Sabemos o que você pensa. Sua reabilitação foi mostrada no programa. Então, por que aparece neste vídeo sobre internações pouco notadas? Em 2022, Ortiz Magro retornou ao Jersey Shore, férias em família, e contou que os 30 dias de tratamento não encerraram sua reabilitação. Na verdade, ele acabou passando por meses de tratamento, tanto internado quanto ambulatorial. Podemos dizer com segurança que ninguém sabia a real extensão das dificuldades dele até que ele resolveu falar abertamente sobre isso anos depois. Demi Lovato tem falado abertamente sobre transtorno bipolar, dependência química, automutilação, bulimia e sua reabilitação em 2010. Porém, as internações posteriores de Lovato após a primeira, para lidar com recaídas e manter o bem-estar, passaram despercebidas. O TMZ noticiou em 2013 que ela passou mais de um ano em uma casa de apoio à sobriedade para receber aconselhamento e manter a sobriedade. Apesar de seus esforços, no entanto, as coisas chegaram ao limite para a cantora em 2018, quando ela foi hospitalizada após sofrer uma overdose quase fatal. Ela contou em seu documentário de 2021, Demi Lovato, Dançando com o Diabo, que quase morreu antes do tratamento de emergência. Meus médicos disseram que eu tinha de 5 a 10 minutos a mais. A experiência de quase morte não foi suficiente para fazer Demi Lovato desistir do álcool e da maconha. A cantora revelou em uma entrevista de 2021 para Glamour que não adotaria a abordagem de sobriedade total ou nada. Como ela disse, uma única solução não serve para todos. Em dezembro de 2021, Demi Lovato anunciou que buscava sobriedade e foi internada brevemente em uma clínica de reabilitação. Para Cory Monteith, astro de Glee, as drogas causaram sua queda trágica. Após sua morte em 2013, a mãe de Cory Monteith contou a People que ele foi internado em reabilitação aos 15 e aos 19 anos. Após o tratamento, o ator voltou a enfrentar o abuso de substâncias. Cory Monteith confessou em uma entrevista de 2011 à revista Parade: "Eu fiz o tratamento, mas depois voltei a fazer exatamente o que fazia antes. Roubei uma quantia significativa de dinheiro de um membro da família. Sabia que seria pega, mas o desespero falou mais alto. Era um pedido de ajuda." Anos depois, Cory Monteith tentou buscar ajuda de novo. Em março de 2013, a atriz se internou discretamente em uma clínica para tratar abuso de substâncias. A representante dele disse às pessoas na época que ele gentilmente pedia respeito e privacidade enquanto tomava as medidas necessárias para a recuperação. Infelizmente, Cory Monteith não conseguiu vencer seus demônios. Ele faleceu 3 meses depois, após uma recaída, e os laudos toxicológicos mostraram que havia heroína e álcool em seu organismo no momento da morte. Philip Seymour Hoffman enfrentou abuso de substâncias por décadas. O ator falou publicamente sobre sua história de dependência pela primeira vez em uma entrevista aos 60 Minutes em 2006, onde revelou que já havia sido internado em uma clínica de reabilitação aos 22 anos de idade. Após sua primeira internação em reabilitação, Hoffman ficou 23 anos sóbrio até recair em 2012. Segundo Mimi O'Donnell, ex-companheira de Hoffman, a recaída do ator começou com álcool e levou ao uso de drogas. O'Donnell contou em seu ensaio de 2017 para a Vogue que começou a beber 1 ou 2 doses sem parecer sério. Quando as drogas apareceram, confrontei Phil, que admitiu ter conseguido opioides prescritos. Em maio de 2013, o TMZ divulgou que Hoffman se internou em uma clínica de reabilitação na Costa Leste por 10 dias e retornou ao trabalho em um set de filmagem. Infelizmente, em fevereiro de 2014, o vencedor do Oscar morreu de overdose de cocaína, heroína, benzodiazepínicos e anfetaminas. Lena Dunham ficou famosa como criadora e estrela da comédia Girls, da HBO. Se não eu, quem? E se não agora, quando? Meu Deus! No entanto, ela também estava sentindo uma ansiedade séria por causa de sua ascensão repentina à fama. Isso levou à prescrição de Klonopin, um medicamento para ansiedade ao qual ela acabou ficando viciada. Em entrevista à Variety, ela confirmou que se internou discretamente na Friendly House, clínica de reabilitação feminina em Los Angeles. Disse: "Quando fui deixada lá, achei que era o fim da minha vida. De uma hora para outra, eu tinha perdido quase tudo o que me era mais precioso. Meus relacionamentos, meu corpo e minha carreira estavam relativamente em ruínas." Ao sair da reabilitação, ela temia que futuros projetos fossem afetados por sua experiência.
mas reconheceu o valor que a sobriedade trouxe à sua vida. Ela contou ao The Guardian em 2022. Sempre brinco que todos deveriam ir para a reabilitação. De fora, Kirsten Dunst parecia uma das poucas ex-astros mirins que superaram os desafios da fama jovem e migraram para papéis adultos sem dificuldades. A verdade era mais complexa. Aos 27 anos, ela se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação em Utah, mas não para tratar um vício. Ela revelou a Town & Country que buscou ajuda para a depressão e afirmou: "O que esperam de um ator é totalmente ridículo. Não é justo que se espere que um artista fale muito bem em público e tenha uma pele grossa o suficiente para aguentar críticas às vezes muito dolorosas, mas também, para fazer o trabalho, seja muito sensível e esteja em contato com seus sentimentos." Como contou ao Sunday Times, trabalhar desde criança acabou cobrando seu preço. Ela disse: "Acho que aos 27 anos tudo desmorona para uma maioria. Eu sentia raiva. Você não percebia que reprimia tanta raiva. Não era consciente." Ela recebeu medicação que ajudou muito, embora no início estivesse hesitante. Ela acrescentou: "Eu tinha medo de tomar alguma coisa e, por isso, fiquei nessa situação por tempo demais. Eu recomendaria buscar ajuda quando você precisar." Em 2018, surgiram rumores de que Paris Jackson entrou secretamente em reabilitação. De acordo com relatos de tabloides, a filha de Michael Jackson teria sido motivada a agir após a overdose quase fatal de Demi Lovato. No entanto, Jackson negou essas afirmações em uma postagem nas redes sociais. Ela escreveu no Instagram: "Não fui para uma clínica. Não preciso quase morrer para saber que preciso ser saudável. Já tive amigos que morreram de overdose. Isso basta para mim." Em janeiro seguinte, a imprensa noticiou que Jackson se internou em uma clínica para cuidar da saúde física e mental. Ela respondeu em um post no Instagram, já deletado, minimizando as reportagens da mídia sobre reabilitação. Ela escreveu: "Sim, eu dei um tempo do trabalho, das redes sociais e do meu celular porque às vezes pode ser demais. E todo mundo merece uma pausa. Mas estou feliz, saudável e me sentindo melhor do que nunca." 6 anos depois, em janeiro de 2025, Jackson revelou que seus problemas com abuso de substâncias eram bem mais graves do que admitira antes. Ela fez uma postagem no Instagram que mostrava um vídeo de compilação dela mesma em vários estados de embriaguez, antes de mostrar todas as atividades saudáveis e a felicidade em sua vida sóbria. Após admitir ser alcoólatra e viciada em heroína, ela afirmou na legenda estar limpa há 5 anos. Quando jovem, Lucy Hale parecia estar no topo como uma das estrelas de Pretty Little Liars, série de TV de sucesso por 7 temporadas. Está incrível. Com só 20 anos ao ser escolhida para a série, ela só revelou anos após o fim o segredo sombrio que guardou na juventude. Em participação no podcast Call Her Daddy, de Alex Cooper, ela revelou que seu consumo problemático de álcool começou aos 12 anos. Ela disse: "Eu me lembro da vergonha depois de cada experiência bebendo, porque meu consumo de álcool nunca foi normal. Ficava muito claro que eu bebia para fugir de alguma coisa, mesmo sendo tão jovem." Além do álcool, ela também estava lutando contra um transtorno alimentar. Ela admitiu: "Acho que o transtorno alimentar alimentava o alcoolismo, e eles meio que alimentavam um ao outro." Aos 23, ela notou que estava piorando, e numa pausa nas filmagens, internou-se discretamente em uma clínica de reabilitação. Lembrou: "Acho que ninguém do programa sabia. Esse foi um momento crucial na minha vida. Porém, o tratamento não funcionou, e ela só ficou sóbria quase 10 anos depois." Refletindo sobre sua jornada até a sobriedade, ela disse: "Tentei de tudo: reabilitação, tratamento ambulatorial, internação, centro de tratamento de traumas, terapia, medicação, tudo que se pode imaginar." Delilah Bell Hamlin é uma modelo de sucesso e filha do ator Harry Hamlin e de Lisa Rinna, ex-estrela de novelas e dona de casa famosa. Em 2019, Hamlin, então com 21 anos, revelou que havia ido secretamente para a reabilitação 2 vezes no ano anterior. Ela contou no Instagram que enfrentou um período difícil após sair da casa dos pais na Califórnia para estudar na NYU. "Não muito depois de me mudar para Nova York, tive uma depressão terrível. Passei a atrair pessoas negativas devido aos meus pensamentos ruins, o que resultou em um relacionamento tóxico." Após cerca de 8 meses, ela ligou para a mãe e voltou para Los Angeles. 2 semanas depois, foi internada em uma clínica de reabilitação. "Eu sabia que o jeito que eu estava vivendo era prejudicial e fazia mal para minha saúde mental. Então, liguei para a minha mãe e disse que precisava de ajuda." Ela acabou voltando para essa mesma clínica, dessa vez ficando por 60 dias. Ela disse que buscar ajuda foi, abre aspas, a melhor coisa da vida dela.
Quando o diretor James Cameron lançou seu épico de fantasia científica inovador, Avatar para o mundo, seu protagonista, Sam Worthington, foi catapultado para um tipo de fama que só acompanha um filme que ultrapassa 1 bilhão nas bilheteiras. Como Sam Worthington revelou em uma entrevista de 2022 para a Variety, alcançar a fama tão rapidamente afetou muito sua mente, e ele recorreu ao álcool para lidar com isso. O ator australiano explicou que isso é, em parte, cultural. Na Austrália, está enraizado na sociedade e não falamos muito sobre alcoólicos anônimos e afins. Você não reconhece que é uma doença e que algumas pessoas têm uma configuração diferente. Mas outra coisa é que, muitas vezes, você tenta ser o garoto perfeito. Sabe, você não vai a um bom churrasco, você tem sua cerveja, mas também precisa de uma caixa de vinho. Com o tempo, o consumo de álcool de Worthington cresceu e ele começava a beber logo cedo. Ele disse: "Eu não gostava de mim. Beber me ajudava a enfrentar o dia. A maioria nem percebia. Provavelmente podiam sentir o cheiro em mim, mas quando olhavam para mim, não percebiam. Eu ainda estava fazendo o meu trabalho, só acho que não estava fazendo muito bem." Foi um ultimato de sua esposa, Laura, que o obrigou a enfrentar seu comportamento e buscar ajuda. Ele lembrou que ela disse: "Você pode fazer o que quiser, mas eu não preciso estar perto disso." Desde então, ele permaneceu sóbrio pelo que sabemos. Josh Brolin tem uma família bastante ilustre, já que seu pai é o ator James Brolin e sua madrasta é a lenda de Hollywood Barbra Streisand. Josh, assim como seus pais, também teve carreira de sucesso como ator. No entanto, como escreveu em suas memórias de 2024, Debaixo do Caminhão, houve um período, uma década antes, em que ele foi forçado a lidar com seu abuso de álcool. Em 2013, houve relatos não confirmados de que ele havia se internado em uma clínica de reabilitação, o que ele finalmente confirmou em seu livro. Sua mãe era alcoólatra, e o ditado "filho de peixe, peixinho é" se aplicava a ele. Ele escreveu: "Eu nasci para beber. Eu fui criado para beber." O ator recordou o aviso que recebeu ao visitar sua avó de 99 anos no leito de morte, após uma noite de bebedeira e ressaca, lembrando apenas de ter se envolvido em uma briga em um drive-thru. Ele afirmou: "Sabia que seria a última vez que eu beberia." Então decidiu se internar em uma clínica, e desde então está sóbrio, atribuindo isso ao Alcoólicos Anônimos. A sobriedade trouxe para Josh uma perspectiva totalmente nova sobre a vida. Ele escreveu: "Eu amo estar sóbrio. Eu me divirto mais. Não há nada pelo qual eu passe que eu não tenha absoluta certeza de que não seria pior se eu estivesse bebendo." Stacey Dash ficou famosa como Dionne, a melhor amiga de Cher, Alicia Silverstone, em As Patricinhas de Beverly Hills, 1995. E daí? Comprando com o Dr. Seuss? Pelo menos não faria uma mochila de Collie. Após sua atuação de destaque, Dash seguiu um caminho sombrio de abuso de drogas. No programa do Dr. Oz, em 2021, ela contou que celebrava 5 anos sóbria e explicou como superou o vício em Vicodin. Ao ser questionada pelo Dr. Oz sobre o gasto mensal com drogas, ela respondeu: "Eu tomava de 18 a 20 comprimidos por dia." 18 a 20, é. E ninguém sabia. A saúde dela piorou tanto que precisou ser hospitalizada após uma infecção renal séptica causar falência dos rins e necessidade de transfusão de sangue. Isso deveria ter sido o alerta que ela precisava, mas mesmo assim ela continuou abusando de drogas. Desesperada para parar, ela finalmente ligou para uma irmã e para o advogado, dizendo a ambos que tinha chegado ao fundo do poço e precisava de ajuda. Ela contou: "Em 8 horas, um especialista foi à minha casa e eu já estava a caminho da reabilitação em Utah." Até este vídeo, ela parece manter a sobriedade. Jon Snow era um dos personagens mais ousados de Game of Thrones. Mas Kit Harington sofria de ansiedade nos bastidores por causa do fim da série. Em 2019, o Page Six divulgou que ele se internou secretamente em uma clínica de reabilitação de luxo, supostamente com custo de $120 mil por mês. Uma fonte afirmou ao veículo que ele está na clínica por estresse, exaustão e álcool. Harington deixou esse relato sem confirmação até 2024, quando apareceu no The Hidden 20%, um podcast dedicado à neurodivergência. De acordo com Harington, sua primeira tentativa de reabilitação não foi bem sucedida. Ele lembrou que depois de entrar na reabilitação bêbado, ficou sóbrio e disse para si mesma: Não vocês. No círculo, não. Não, obrigado." Ele tentou a reabilitação novamente e, então, recebeu um diagnóstico inesperado de TDAH. Agora que entendeu a raiz do consumo de álcool causado pela ansiedade, Harington conseguiu lidar diretamente com isso. Desde então, enfrenta a sobriedade com elegância.
Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda com dependência, acesse o site da Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental ou ligue para a linha nacional de ajuda da Samagsa, 1800-662, HELP 4 357.